Pibão do Lulão, olha aí, hein? 1,9% o Brasil cresceu no primeiro trimestre. Terceiro maior crescimento no período no mundo. Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a alta foi de 4%. São números realmente bastante positivos. Se a gente vai esmiuçar o dado, nós vamos chegar num dado impactante do setor do agronegócio. E aí tem duas questões. Uma delas é o impacto da safra, que já era esperado. Tanto é que o PIB esperado para o trimestre era já forte, 1,4%. Veio bastante acima, 1,9%. E aí nós temos que entender, primeiro, esse impacto da safra não vai ser recorrente em todas as parciais. Nós vamos ter uma exceção positiva neste primeiro trimestre. Então, não quer dizer que tudo isso é aquecimento da economia. Segundo ponto, nós tivemos uma expansão do agro nos últimos anos, uma expansão absoluta de área plantada, grande parte desta desmatada. Então, também há aí um dado que é acréscimo de uma exploração predatória do agro. Vamos lembrar que o enriquecimento do agro não necessariamente significa o enriquecimento do Brasil, porque o setor do agronegócio é um setor que exporta, então não alimenta o Brasil, e concentra capital. Então não paga muita gente e enriquece pouca gente. Porém, além disso, que não é algo muito a ser comemorado, tem um dado positivo na nossa agricultura. Há nos últimos anos um processo de intensificação da mecanização, que, embora produza algum desemprego no campo, não produz um dado muito alarmante. Por quê? Porque o campo já emprega pouco no Brasil. E essa mecanização acaba produzindo um aumento de produtividade. Há muito tempo que a gente vem dizendo que o nosso agro ainda tem uma rotina de produção velha. Isso, aos poucos, vem mudando. Por quê? Porque você tem financiamento especial e as novas tecnologias parecem estar chegando no campo. Então, primeiro ponto é, o PIB veio forte? Sim, veio forte, mas é um pouco maquiado pela questão da safra e também está havendo a realização do capital no setor do agro a partir de uma expansão feita nos anos que passaram. Mas, para além disso, também há alguns sinais de retomada do crescimento a partir do consumo no mercado interno, que vem avançando ainda que timidamente. E aí eu quero explicar isso a partir de um outro ponto de vista, que é o governo tem aumentado o volume de gastos. Aumentou no ano passado, ainda que gastos eleitoreiros também se convertem em consumo das famílias. Então, todos os gastos eleitoreiros do Bolsonaro também ajudaram nessa retomada agora verificada nesse primeiro trimestre. Para além dos gastos eleitoreiros do Bolsonaro, também tem os gastos extraordinários da PEC da transição e a liberação de mais investimentos para o governo neste ano. Investimento público significa superávit, significa estímulo ao setor privado, retomada de crescimento da economia. E é isso que a gente está verificando. E isso acaba sendo mais um indicador positivo no sentido de termos espaço para a redução da taxa básica de juros. Então, a gente teve nessa semana editorial do Estadão na capa do jornal, o que já é uma aberração, porque o editorial é uma opinião do veículo de mídia. Quando ele vem na capa, é uma apelação, e na capa eles vieram clamando pela manutenção da taxa básica de juros, mesmo diante de todos os indicadores econômicos dando conta da margem para a redução dos juros. Se a gente começar a ter uma redução significativa dos juros em um ano onde o governo pode gastar, com a melhora no cenário internacional, nós temos tudo para termos um ano de crescimento vigoroso. A questão é que, se nós tivermos um ano de crescimento vigoroso, politicamente o Lula sai muito fortalecido. E é isso que os nossos jornalões não querem. Por isso eles seguem apoiando a política do Campos Neto, presidente do Banco Central, que visa
cada vez mais claramente impedir a retomada do crescimento da nossa economia a partir de uma taxa de juros injustificável. Inflação abaixo do esperado, produto acima do esperado. Nunca se entrou tanto dólar no Brasil como tem entrado ultimamente. Uma pressão deflacionária sobre a moeda americana. Então, para que manter os juros? Quando a gente olha para o núcleo da inflação, a inflação que já vem dando sinais de desaceleração, num processo de desinflação, esse núcleo está ligado ao setor de serviços, um setor que foi o que mais teve prejuízos durante a crise pela sua impossibilidade de reajustar as suas margens. Então agora o que a gente está vendo como vetor de pressão inflacionária é, na realidade, a retomada do valor dos serviços. Então é uma inflação nos salários dos trabalhadores do setor de serviços que a gente está tendo alguma tímida recuperação. Então, o que eu estou querendo dizer? Não há a menor justificativa para a manutenção desse patamar de taxa básica de juros, a não ser que o objetivo seja realmente impedir a retomada do crescimento da economia brasileira.